Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Introdução ao Capital, Karl Marx. A fabricação de mais-valia, este grande segredo da sociedade moderna, vai enfim revelar-se. Referências. Este livro inacabado tem um destino paradoxal. Só o primeiro tomo, consagrado à produção, foi acabado e publicado em 1867, ainda em vida de Marx, 1818 a 1883. Os dois outros consagrados à circulação e ao processo de conjunto do capital, fragmentários, foram postumamente publicados por Engels. A elaboração intelectual densa e complexa, usando todos os estilos de escrita, irônico, polêmico, teórico e de todos os tipos de referências. O Capital deve, antes de tudo, ser recolocado na efervescência histórica e cultural de sua época. No entanto, por razões políticas, ele será muitas vezes reduzido a um conjunto de teses fáceis de entender, que geram a ilusão para muitos de fácil refutação. Dialogando de perto com a economia política clássica inglesa, Marx constrói aqui o esboço de uma teoria econômica moderna, combinada com uma teoria social e uma teoria das tendências históricas. Problemática. No momento em que a democracia e o mercado substituem a sociedade organizada e as corporações, que a igualdade parece conquistar o mundo, como explicar a reprodução e, às vezes, o agravamento da dominação e da exploração? Como compreender que a sociedade moderna possa, ao mesmo tempo, produzir tanta riqueza e tanta miséria? Porque as tendências que nela atuam contradizem radicalmente o mundo harmonioso e justo anunciado pela economia política inglesa. Teses essenciais. Na construção teórica progressiva do modelo de produção capitalista, Marx começa por diferenciar sociedade mercantil de sociedade capitalista. A sociedade mercantil é definida pela troca de mercadorias, que possui, ao mesmo tempo, um valor de uso, isto é, de utilidade, e também um valor de troca. Este se baseia numa dada sociedade e numa dada época do seu desenvolvimento técnico e no tempo de trabalho necessário para produzi-lo. O dinheiro serve de equivalente universal de troca de mercadorias. Ele serve para vender um produto útil para comprar um outro produto útil. A sociedade mercantil é assim dominada pelo fetichismo da mercadoria. Só os objetos parecem passar de mão em mão, ao passo que, de fato, são trabalhos que são trocados. A sociedade capitalista acrescenta ao esquema mercadoria 1 igual dinheiro igual mercadoria 2. De onde domina agora o uso ou a utilidade? O dinheiro igual mercadoria igual dinheiro, no qual o dinheiro é trocado por uma mercadoria específica, fazendo-o produzir mais valor do que ela possuía. Este paradoxo, no centro da troca de equivalentes, torna-se possível pelo fato de que a mercadoria é, na verdade, a força de trabalho. O dinheiro serve, portanto, para comprar para vender, e não para comprar para consumir ou utilizar. Ele funciona como capital. A mais-valia está no centro do mecanismo de acumulação capitalista. Na série dinheiro igual mercadoria igual dinheiro, a diferença entre dinheiro 1 e dinheiro 2 está na diferença entre o valor produzido pela força de trabalho e sua remuneração. Sobrevalor ou sobretrabalho, diferença mensurável entre tempo de trabalho, isto é, o que faz o capital crescer. Não é possível fazer, como a economia política inglesa clássica, uma teoria só do valor do trabalho. É preciso fazer uma teoria do valor da força de trabalho e de seu uso no processo de produção. Portanto, a acumulação capitalista não é uma acumulação de poder ou de prestígio, como nas outras formas de dominação social. O que conta aqui é a acumulação abstrata e é, portanto, quantitativa e definida de capital. A acumulação capitalista se baseia numa relação de classes. No centro da acumulação produtiva e jurídica, da indústria e do mercado do trabalho moderno está
a divergência de interesses entre aqueles que trabalham e aqueles que fazem trabalhar, entre o trabalho e o capital. Essa divergência é a forma específica moderna de luta de classes, que se dá nas relações de produção capitalistas. O interesse objetivo daquele que representa o capital é extrair do processo de produção o máximo de mais-valia e explorar o máximo possível o trabalho para assim acumular cada vez mais. O interesse do trabalho é a redução máxima da sua própria exploração, inscrevendo assim a conflitualidade no cerne do vínculo social, atribuindo-lhe uma dimensão institucional e econômica. Marx se opõe, ao mesmo tempo, à visão otimista e naturalista do liberalismo inglês e à visão hegeliana e idealista de uma determinação da história pela sucessão teatral do espírito dos povos vindo alternadamente à cena. A dinâmica social da acumulação capitalista e ambivalente. Existe, antes de tudo, no nível global e histórico, uma ambivalência fundamental dessa dinâmica. De um lado, a busca da apropriação de proveitos participa, concretamente, do crescimento da riqueza e da dominação da natureza, da dissolução das relações sociais feudais de servidões interpessoais. Do outro lado, esses progressos se pagam em exploração e alienação crescente do trabalho. E com efeito, a manufatura moderna não faz, em primeiro lugar, senão prolongar, generalizando-a, a exploração que existia nos ateliês das corporações. E ela a transforma, de fato, qualitativamente. O objetivo permanente da otimização do capital vai fazer com que a corporação social, hierarquia, organização, que nela está em jogo, ou que a introdução das revoluções técnicas, em especial o maquinismo, desmultipliquem a produtividade do trabalho, racionalizando a um nível muito mais elevado. Para repetir, se dá a racionalização do trabalho e das condutas. E é este mesmo processo que tende à exploração máxima de uma força de trabalho, juridicamente declarada livre de se vender. Produz ao mesmo tempo uma escravidão tendencial, uma colocação sobre a tutela do trabalho, meticulosamente racionalizado, isto é, especializado, forçado e explorado. Deste modo, o trabalhador é às vezes condenado. E o que é pior, sobre o efeito dessa mesma racionalização, a vir a engrossar a fileira do exército de reserva do capitalista, enquanto desempregado e pronto a tudo para vender a sua força de trabalho. O esfacelamento tendencial das condições de trabalho, suscetível do parecer fetichismo suplementar, isto é, com a necessidade das leis de mercado. A gênese do processo de acumulação está fundada na violência, trazendo um novo golpe ao relato retrospectivo e otimista dos economistas liberais, couraça de sofismas e apologéticos que fazem do trabalho e do direito os instrumentos históricos da liberdade moderna. Marx insiste na origem violenta do novo modelo de produção. Ele lembra, através de múltiplas sequências históricas, a expropriação dos agricultores, artesãos e trabalhadores, sua separação dos seus meios de produção e a apropriação violenta desses meios pelo capital. Essa violência é visível, de maneira mais direta, nas colônias. A expropriação, às vezes militar, dos trabalhadores e dos agricultores. A organização direta de uma forma mais ou menos eufemizada de escravidão ou de salário forçado torna nelas a dominação e a exploração do capital mais evidentes e mostra a dinâmica geográfica do capital. Há contradições nesse processo de acumulação. Os efeitos combinados de concentração do capital e da pauperização crescente do trabalho permitem a Marx anunciar, ponto sobre o qual seus herdeiros vão nutrir ásperas controvérsias, o próximo desmoronamento da exploração capitalista, a expropriação dos expropriadores e a reapropriação do que é seu pelo próprio dono, isto é, o fim da propriedade privada dos meios de produção, o pior pesadelo para a burguesia. Conceitos: modo de produção. Concepção do modo de produção, no qual se combinam forças produtivas, demográficas, nível técnico, nível de formação e as relações sociais de produção, senhores, escravos, capitalistas, trabalhadores.
fornece um quadro analítico que permite pensar as grandes fases sociais históricas do desenvolvimento econômico: escravidão, feudalismo, capitalismo, com todos os seus efeitos e cruzamentos, e também hibridação. Mais-valia absoluta designa o sobretrabalho não compensado na troca salário-consumo da força de trabalho no processo de produção. Fetichismo designa, antes de tudo, um efeito de ótica propriamente social, ao qual parece que são trocadas mercadorias que têm valores intrínsecos, ao passo, de fato, se trocam produtos do trabalho que exprimem relações sociais, no exposto como ilusão específica que traduz relações entre seres humanos em relações entre coisas. Assim, a racionalização da produção parece uma necessidade quase natural ou mecânica resultante da lei do mercado. Alienação, exploração, dominação. Esses três temas clássicos da crítica social presentes no jovem Marx estão aqui rearticulados. O modo de produção capitalista está baseado na dominação de classe, que faz corpo com a exploração econômica do trabalho pelo capital. E, é claro, com o uso da alienação, isto é, o esfacelamento tendencial do ser humano em sua relação com o trabalho, especialização, aumento da dificuldade, pauperização e, por fim, a anulação de si mesmo. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!